Doutor Yuri, a gente vai abordar vários assuntos aqui, entre eles, a gente vai falar muito sobre o homossexualismo. Os benefícios adquiridos ao longo dos tempos, buscado com muita luta, né? E ainda suas limitações, os preconceitos que vêm limitando socialmente, né? Ainda, não somente os homossexuais, né? Mas ainda negro, religiosos de algumas linhagens, né? Então o preconceito ele ainda prevalece em várias áreas. Mas hoje a gente vai dar prioridade aqui ao homossexualismo. É isso, doutor? Homossexualismo? Na verdade, o termo não pode ser mais falado como homossexualismo, porque assim, por muito tempo, Ele está em desuso. a homossexualidade, que seria o termo correto, ela era entendida como uma doença mental. Era entendido que os homossexuais tinham algum problema mental que precisava de um tratamento e por isso era utilizado homossexualismo. E esse termo ismo é utilizado como se fosse uma patologia, como uma doença. E aí hoje é entendido que as pessoas elas não estão deficientes, elas não também a palavra, por exemplo, opção sexual não tem essa possibilidade. O termo correto seria orientação sexual, que as pessoas elas nascem com isso, já foi identificado cientificamente que as pessoas elas nascem com os interesses. Sei, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela falou que por muito tempo ainda aconteceu do pessoal levar pessoas que tinham tendência ao homossexualismo, né? Repetindo aqui, até aqui o termo que não deve nem ser usado, mas na época era o que era a É, forma que era usado, né? isso. Para que ela curasse. Nesse mesmo contexto, ela falou que não é possível porque a pessoa já traz quando nasce, né? Basicamente é feito isso quando nasce, né? Porque existe o homossexual, o heterossexual e o bissexual. O bissexual é a pessoa que ela tem atração sexual tanto pelo sexo oposto a ela, quanto pelo mesmo sexo dela. Tipo, eu sou homossexual, eu sou homem, cis, e me sinto atraído por outros homens, né? E não apenas por homem, né? Porque quando você fala homossexual ou heterossexual, você não trata a visualização do órgão genital. Você trata a visualização da estrutura corporal. Se a estrutura corporal, se as vestimentas são igual ao meu padrão que eu me sinto atraído, a pessoa pode ter uma vagina e eu irei me sentir atraído por ela. E aí a gente vem até pela uma situação de um preconceito que também existe, de que os caras que se relacionam com mulheres trans, eles são homossexuais. E não. Porque ele está se sentindo atraído pela estrutura feminina, pela feminilidade. A partir do momento que ele se sente atraído por essa estrutura feminina, ele continua sendo heterossexual. Porque ele vai sentir atração por ela, vai sentir atração por uma mulher cis e por uma mulher trans, porque ele se sente atraído pela estrutura. Só que devido ao preconceito, ele fica com aquele sentimento reprimido. Entendi. Então, se uma pessoa sente atração, um homem hétero, assim, aparentemente hétero, digamos que de início, ele se interessou pela Tiffany, por exemplo, Uhum. ele não deixa de ser hétero porque se interessou por uma pessoa do mesmo sexo, por causa que a. Na verdade, ele não deixa de ser, porque ali, quando está em jogo, não se trata o órgão genital, mas sim a estrutura corporal. Aí, se ele se interessa, no caso, por um homem trans, que é uma pessoa que tem estrutura masculina, mesmo tendo uma vagina, ele está se interessando por uma estrutura masculina. Então, ele pode talvez ser considerado como homossexual ou bissexual. Doutor, você me disse há pouco que você é homossexual. Para sua família, foi muito difícil para que eles aceitassem? Na verdade, foi. É um baque, né? Hoje em dia, nós estamos muito bem com relação a esse tema. Mas eu entendo a situação deles, eu entendo as pessoas que têm preconceito, mas é justamente porque elas têm uma expectativa criada pela sociedade. Ou seja, eu tive um filho homem, a sociedade impõe que ele tem que jogar. Tem que brincar de bola, tem que ser raparigueiro, ele tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma. A sociedade impõe essa situação. Então, quando você quebra a expectativa, pode ser expectativa de qualquer coisa.
Quando você quebra a expectativa, aquilo pra você é totalmente complicado. Só que na situação da sexualidade, é muito mais complicado porque não envolve só apenas a expectativa. Envolve o preconceito de outras pessoas. Então, tipo assim, você fica com medo do seu filho ser espancado a qualquer momento. Você envolve como é que sua família vai agir diante dessa situação. Seu pai, seus irmãos. Então, gira muito mais coisas envolvendo isso, né? E tudo isso é questionado. Quando eles resolveram aceitar, os seus familiares, seus pais, mais precisamente, aconteceu algum fato, alguma coisa assim que eles associaram a isso? Tipo, algum caso com algum homossexual, sei lá, que repercutiu, aí eles ficaram com medo de te perder? Ou aconteceu algum fato assim? Basicamente, o que foi que aconteceu? Nessa época, eu meio que fui tirado do armário. Não foi porque eu realmente quis sair do armário. Tirar a força. Nessa época eu tinha voltado pro Ceará, tava residindo aqui. Só que eu basicamente já sabia o que é que eu queria, porque assim, o meu conflito interno, ele foi aos 13 anos de idade. Então, eu também, do mesmo jeito que meus pais também tinham isso, eu também tinha. Eu dizia assim, eu sinto atração por homem, mas eu não quero ser gay. Eu tinha muito preconceito com gay na época. Eu tinha tanto preconceito de gay que se, por exemplo, algum gay afeminado chegasse perto de mim, eu saía de perto.